Olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho e aqui no Direção Concursos estou com a turma dos feras fazendo mentoria nessa reta final. Se você chegou aqui é porque você deseja saber qual é o salário real durante a carreira de auditor fiscal do trabalho. A gente sabe que a carreira ela é composta de 9 níveis que inicia no salário do edital, que vamos já mostrar qual será, e termina na casa de 29 mil e poucos reais. Além disso, temos o bônus de eficiência, que quando eu gravo este vídeo, nesse exato momento, está em discussão a regulamentação desse bônus, algo que a Receita já conseguiu, mas que ainda, para a gente, pende de decisão no âmbito da Casa Civil e da Esplanada dos Ministérios. Quando você assistir esse vídeo, é possível, então, que a gente já tenha tido novidades acerca dessa pauta, porque estamos, no presente momento, em mobilização. Quando vamos, portanto, à página 38 do nosso edital, a gente vê que o cargo de auditor fiscal do trabalho, ele começa a sua descrição aqui no B04A e segue para, então, termos uma remuneração inicial na carreira de R$ 22.921,71. Detalhe que, se a gente tiver, nesse ano de 2024, um aumento, o aumento incidirá sobre essa rubrica de 22.921. Quem entrar no próximo concurso, diferente da minha turma, não irá progredir nos primeiros 3 anos. Com a minha turma foi assim. Perdão, com a minha turma não foi assim. No início da carreira a gente já progrediu, então eu entrei em março de 14. Em março de 15, eu progredi, março de 16, 17, até que em março de 23 eu cheguei ao último nível da carreira. Então hoje, após 10 anos, eu estou no último nível da carreira. Então se você quiser saber o meu salário, eu estou no último salário da carreira. Daniel, e depois disso? Não tem mais para onde ir. Não tem mais previsão de crescer na carreira com uma parcela diferente do que tem ali. Poderiam ser criadas novas parcelas? Sim. Isso é um outro assunto que a gente pode abordar. Pelo seguinte motivo, a carreira, quando eu entrei, era subsídio. Subsídio era parcela única, só subsídio, ponto, sem outros que a gente chama adicionais. Até que em 2016, fizemos um acordo no âmbito da esplanada dos ministérios, com o Poder Executivo, envolvendo o Ministério do Trabalho, Casa Civil, Presidência da República, o que hoje chamamos de MGI, que era o Ministério do Planejamento ou alguma coisa parecida, e então decidimos que deixaríamos de ter remuneração por subsídio. Detalhe, delegados de Polícia Federal não deixaram, a gente deixou, a Receita deixou e alguns outros órgãos deixaram. E nesse ponto a gente passou a receber o que seria o bônus de eficiência por desempenho nas metas traçadas no âmbito da administração pública. R$3.000 até a regulamentação. O que ocorre é que essa regulamentação não existiu para a Receita Federal e para o Ministério do Trabalho até esse ano. Para a Receita Federal saiu o mês passado. É tanto que esse mês de abril, eles passaram a receber, esse mês de março, relativo a fevereiro, os auditores da Receita passaram a receber R$4.166 a título de bônus, enquanto os auditores fiscais do trabalho, por ainda não existir a regulamentação, estão recebendo os R$3.000. Então, da remuneração total da carreira, você hoje soma salário, mais bônus, mais R$658 de auxílio alimentação, o qual já foi ventilado pelo governo federal, que irá subir para R$1.000, e auxílio saúde na base de R$110 aproximadamente por pessoa da sua família. Ou seja, você recebe R$110 e com esses R$110 você pode reembolsar, obviamente, em parte, a despesa que você tem com auxílio saúde. De forma geral, são esses benefícios que a gente tem no governo federal. Navegando agora lá para o site do Direção, a gente vai ver algumas outras informações que são muito importantes, mas nem sempre se aplicam a todos os servidores. A gente vai trazer aqui algumas noções
no seguinte sentido. Olha só. Concurso FT, edital autorizado para 900 vagas, saiba os salários. Beleza. A gente vem aqui, o colega Matheus Melis foi o autor dessa reportagem. O camarada vai começar recebendo 22.921. Mutatis mutandi foi quanto eu comecei a receber em 2014. Detalhe que em 2014, se eu não me engano, era 13.600 o salário, beleza? E ao final da carreira, o salário pode chegar a 29.760,94. Esse é o meu salário bruto, mas em cima disso a gente tem que colocar esses R$ 3.000 aqui para ser o bônus de eficiência, o qual só vai ser pago no inteiro teor quando o servidor tiver encerrado o estágio probatório. E aqui R$ 658 de auxílio almoço, que já vai aumentar aí para R$ 1.000 segundo o governo federal. Primeiro ano, o auditor não recebe o bônus, beleza? Segundo ano, ele recebe 50% do bônus. E aí vem aquela dúvida. Daniel, os auditores da Receita que me perguntaram isso já lá no meu Instagram, @prof. Daniel Magalhães. Os auditores da Receita que esse mês estão recebendo R$ 4.166. Quem está nesse segundo ano recebe quanto? 50%. Então, se for para 5.000, é 2.500. Se for para 9.000, é 4.500. E estima-se que após o estágio probatório, o bônus fique na casa de 9 a 11 mil. Tem valores aí nessa ordem. Então, se o bônus para os que já estão estáveis chegar a R$ 9.800, você vai atuar no segundo ano 50% disso. Em função do valor de 3.000, para quem está no terceiro ano, não é estável ainda, 2.250, 75%. Então, 0% no primeiro ano, 50% no segundo ano, 75% no terceiro ano. Então, após os 3 anos de estágio probatório, você chancelada para permanecer na administração, você vai receber o valor de 100% desse bônus, que hoje, para o AFT, está na casa de R$ 3.000. Se você vier trabalhar em algum local que seja fronteira, nem todos os locais nos quais os auditores de início de carreira são considerados fronteira. Fronteira, a rigor, a gente não trabalha em nenhuma. A gente vai trabalhar em áreas que sejam aproximadas à fronteira, a fronteiras cujos municípios cheguem nesse ponto. Mais ou menos assim. Então, não é como a Receita, como a Polícia Federal, no qual a gente está num posto exatamente localizado na fronteira. Guajará-Mirim, Pacaraima, etc. A gente está em cidades as quais fazem jus a esse valor. Há uma portaria específica, eu remeto, então, quem tiver dúvida, a olhar, mas não seria atualmente minha principal preocupação. Ao servidor que faça jus a esse adicional, é pago R$ 91 por dia útil trabalhado, beleza? Se você sair de férias, não recebe. Se você sair... Tá, eu nunca pensei sobre isso. Se você sair de licença alguma coisa, saúde, talvez não receba, não tenho certeza. Mas é por dia útil trabalhado. Assim como o bônus. O bônus, ao bônus, não incide... Sob o bônus não incide contribuição previdenciária. Sob o bônus não incidem as demais parcelas de férias, 13º. Então a gente tem que saber separar o que é que vai incidir reflexos e o que não vai incidir reflexos. O adicional de fronteira é R$ 91 por dia trabalhado. Esse valor está, na minha opinião, um pouco defasado, porque a regulamentação, se eu não me engano, é de 2015 ou 2016. Ou seja, já estamos aí com quase 9 anos sem uma atualização. Porém, é hoje o que a gente tem em perspectiva. Então, o camarada que esteja no primeiro ano, ele vai receber hoje 22.921. Você tomou posse hoje, mês que entra, dia 1º, você recebe 22.921,71 de salário, 658 de auxílio alimentação, faltou aqui R$ 110 aproximadamente de auxílio saúde. Se for para uma dessas cidades às quais eu fiz referência, aliás, eu não fiz referência, mas às quais incidem esse adicional de fronteira, você recebe R$ 1.820, total
R$ 25.399,71. Você pode tirar aqui para chegar num número mágico, mais ou menos 25% desse valor, porque a Previdência tem uma continha que tira daqui, põe de lá. Você pode tirar mais ou menos 25% desse valor, vai ser o seu salário líquido. Então, desses 25 mil, tire 25%, é quanto você receberia de salário líquido. No segundo ano, pouca coisa aumenta, porém você já recebe o bônus. E aí a gente tem adicional de R$ 1.500 em face do primeiro ano. No terceiro ano, a gente teria um pouco a mais de bônus, mantidas as parcelas iguais, você receberia R$ 27.649,71. E após o estágio probatório, você iria receber o seu salário completo e aí provavelmente você iria receber o bônus na casa dos R$ 3.000. Cabe destacar, segundo o jornalista, que apesar do teto da carreira ser de até 29.760, há pessoas com remunerações básicas acima de 30 mil. Tem pessoas aí, como eu, que sou chefe, recebo uma gratificação por ser chefe. A minha gratificação hoje é na casa de R$ 1.000. Tem gratificações geralmente menores que essa. As maiores estão para quem está lotado em Brasília. Então, de forma geral, um retrato da remuneração dos auditores fiscais de trabalho hoje é essa. Eu digo hoje e friso o hoje pelo seguinte ponto. Amanhã a gente pode ter uma modificação no que tange a pauta do bônus que a gente tem esperado ansiosamente. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, a gente tem a possibilidade de já implementar no primeiro momento essa correção do auxílio alimentação para a casa aí dos R$ 1.000. Então teríamos aí R$ 342 a mais já no próximo mês ou nos próximos meses. E por último, tem dois aumentos de 4,5%, que aí esse 4,5% ele vai incidir, no meu caso, sobre o 29 mil. No seu caso, sobre o 22 e pouquinho. Ele vai incidir sobre esse valor, porém, a partir, segundo as negociações do governo, 2025 ou 2026, ou 2024 ou 2025. Vai ser uma dessas duas soluções que têm sido negociadas no âmbito do governo. Então, a remuneração não parece, na minha opinião, ser um dificultador. É natural, é óbvio, que existem carreiras que recebem mais que a carreira de auditor fiscal do trabalho. No entanto, me parece uma remuneração competitiva e não por isso, mas muitas pessoas têm mandado questionamentos e eu espero que esses meus esclarecimentos atinjam diretamente o que você está precisando saber. Se você vier a ser auditor fiscal do trabalho, no primeiro ano, no primeiro contra-cheque, você vai receber isso. Após 3 anos, uma vez concluído o estágio probatório, você vai receber aquilo. E se tudo que eu trouxe aqui como possibilidade for efetivamente materializado, aí muda o meu, muda o seu, muda o nosso salário, graças a Deus, para melhor. Meu nome é Daniel Magalhães. Se você gostou desse conteúdo e quiser saber um pouco mais sobre a Turma dos Feras, nos procure no Direção Concursos. Aqui embaixo na descrição você vai encontrar as informações necessárias e volte aqui, porque sempre temos tido conteúdo de qualidade para o concurso de auditor fiscal do trabalho. Um grande abraço e até mais.